Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do produtor rural que preza pela sua liberdade. Meu nome é André Pirajá. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente assim teremos peso para discutir os temas que realmente importam. E se você ainda não acessou Produtores pela Liberdade, acesse, conheça, seja membro, apoie o movimento que resgatará os verdadeiros valores do agro e luta pela garantia da sua segurança alimentar. Bom, o tema de hoje, o título não poderia ser diferente, o recente acordão entre as comissões, entre a Comissão na União Europeia, juntamente com o Parlamento. Não sei se vocês se recordam um vídeo antigo aqui do canal, eu vou deixar até ele no final marcado aqui para vocês assistirem. Existe um trâmite na União Europeia, né, no Parlamento Europeu, para aprovações de leis, de medidas, né? E essa proposta veio da comissão, ela foi alterada no parlamento, ela teria que voltar para a comissão para que, se, né, aprovadas as alterações, e ao que parece houve um acordo, tá? Nós tivemos aí recentemente mais uma conferência da ONU sobre mudança climática ou aquecimento global, depende do que você espera que esteja acontecendo, né? Vai de você, né? Porque fundamento não existe nenhum. E eles querem dar um ar de austeridade virtuosa, né? De salvar as florestas do mundo, que efetivamente é essa a promessa. Então nós estamos falando aqui de desmatamento. E para isso não poderia ser diferente, eu vou trazer as notícias para vocês sobre o que recentemente foi discutido, tá? Na comissão. Bom, deixa eu mostrar a página, fica mais fácil aqui, a gente vai fazendo um bate-papo. Conselho e Parlamento fecham acordo provisório para reduzir o desmatamento em todo o mundo. Por que provisório? Porque houve uma alteração significativa da proposta de regulamento que visava a importação, exportação de produtos da União Europeia, de origem, de controle de desmatamento, porque havia uma due diligence que deveria ser realizada pelos importadores para saber se o produto veio de origem de desmatamento, blá 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 blá. Tá, dentre os produtos, nós temos aí óleo de palma, carne bovina, madeira, café, cacau, borracha e soja, tá? Bem como, né, a produtos derivados. Por que eu trago aqui produtos derivados? Senhores, por exemplo, soja. Soja tem em tudo, até na barrinha de chocolate, tá? Óleo de palma, tá em tudo, tá? Até quase é matéria-prima básica, né? Ela se encontra em tudo. Então, a ideia desse acordão seria já implementar algumas regras de due diligence, tá? Para a importação de produtos. E aqui está, dentre as condições, nós temos antecedentes. Essa proposta aqui é aquela antiga que eu já tenho no outro vídeo, que eu vou deixar no final, mas tem uma outra proposta que eu queria trazer para vocês, que não é essa. Essa é a exposição de motivos que foi alterada. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Deixa eu mostrar para vocês o quanto isto representa, tá, no mercado europeu, tá, desses produtos, basicamente. Vamos lá. Bom, tá aqui. Deforestation, que é aquela proposta 17 de novembro de 2021, que foi alterada. Tem aqui para vocês verem como funciona a aprovação. E aqui embaixo tem os... Achei. Vamos lá. Então nós temos lá. O grande vilão do mundo seria a carne bovina, né? O primeiro passo que a gente discute é a carne bovina, principalmente no Brasil. Mas referente às commodities, tá? Que são importadas, enfim, de 2008 a 2017, a carne bovina representa 5%.
Tá aqui no quadradinho. O maior de todos é soja e óleo de palma, né? Ah, mas a soja, ela representa também um risco de desmatamento. Não, hoje o que existe mais são conversão de área que era de pecuária para agricultura, né? E quando eles tratam de desmatamento e colocam um marco para 2020, por exemplo, qual é o efeito que isso trará no Brasil? Um efeito, por exemplo, porque aqui eles citam expressamente a subtropical e tropical florestas, né? Principalmente Amazônia e Congo. Mas o foco não é o Congo. O foco é a Amazônia. Expansão de alimentos. Quem controla o alimento, controla o povo, né? É aquela velha história. Agora, vamos lá. Na prática, nós deveríamos ficar preocupados com isso? Do ponto de vista estratégico, soberania, se nós tivéssemos um governo firme, que não esteja disposto a pagar pedágio ambiental, e veja o que eu estou dizendo, aqueles que têm hoje áreas consolidadas no Brasil, haverá um aumento no valor dessas áreas, porque aumentará a procura de áreas consolidadas. Vocês conseguem entender que então hoje as fazendas ganharão no Brasil, por exemplo, um up financeiro, que o produtor rural terá esse up financeiro, uma valorização nos seus imóveis? Porque nós estamos tratando de áreas consolidadas, já que não pode abrir mais áreas do ponto de vista da União Europeia. E veja, quando eles tratam de desmatamento, eles não tratam única e exclusivamente, e isso era uma discussão entre a comissão e o parlamento na alteração legislativa, que era o seguinte: olha, veja bem, desmatamento zero é das áreas destinadas à produção do ponto de vista legislativo interno, ou seja, o Brasil permite o desmatamento dentro das suas proporções, das suas regras ambientais, tá? Por exemplo, na bacia amazônica, de desmatar até 20% da área. Ou é desmatamento zero, não importa a legislação do país que está exportando o produto. E esse era um acordo que eles, até então, na alteração, expandiram essa interpretação para preservação florestal global, desmatamento zero. Esse é o acordo e esse é a proposta de alteração. Desrespeitando a própria Convenção Quadros da ONU, que ratifica a intenção de preservação da soberania dos estados. Mas a gente sabe que isso não vale nada. Então, mas se para nós, com austeridade, soberania, não seria um problema, por que não seria um problema? Porque os próprios europeus cobrariam isso dos seus representantes. Vocês acham que não? Eu vou te mostrar como que eles cobrariam. Primeiro ponto. Vamos nem falar da União Europeia porque o Reino Unido, né, vazou da União Europeia. Mas vamos falar do Reino Unido, que também importa os produtos brasileiros, tá? Vamos lá. Reino Unido está enfrentando, né, uma crise de abastecimento alimentar, diz os fazendeiros. Os farmers estão falando dos custos de combustível, fertilizante, a ração, entre outras coisas. E aqui nós temos um culpado, né? Nós sempre temos um culpado. Quem é o culpado da propaganda? A Ucrânia, guerra da Ucrânia e a pandemia, que aumentaram os preços dos fertilizantes, o preço da ração, nós tivemos um incremento no gás, da energia. Não, cara. Não. O problema não foi a guerra na Ucrânia nem a pandemia. Ah, André, pode ter incrementado? Sim, mas o problema não é esse. Por que eles estão tendo um problema energético hoje na União Europeia? Porque eles abriram mão da sua soberania energética, da sua autonomia energética e passaram a depender 100% do gás russo. Porque eles quiseram pagar pedágio ambiental, abrindo mão da sua austeridade energética, e aí agora eles estão tendo que reativar carvoarias, entre outras coisas. E lembrando que fertilizantes, a produção de fertilizantes na Europa depende
A própria produção de fertilizantes depende de uma quantidade muito grande de energia. Então, quando você tem um aumento no custo energético, você tem um aumento no custo do fertilizante. Isso é óbvio. Mas nós estamos falando de energia. Vocês conseguem compreender? A ração tá cara. Óbvio que a ração tá cara. Vocês não plantam. Vocês aumentam o custo de produção, aumentam o custo energético, acaba com os combustíveis fósseis. É óbvio que vai ter um aumento no custo de ração. Isso é óbvio. E qual é a consequência disso? Dos produtores rurais hoje estarem enfrentando essa crise de manutenção das suas próprias atividades na Europa? É isso aqui. Aumento do preço do alimento. Com consequente aumento no preço do alimento, né? Vai ter fome. Possivelmente vocês podem aqui começar a implementar a agendinha deles de comer insetos, né? Que é a ideia deles é essa, né? Substituição dos alimentos saudáveis por essas subversão completa do natural, do real, do que realmente importa. Na própria moral, já pensou como inseto? Né? Se você pode comer um bife, né? E sempre pagando o pedágio da guerra da Rússia e da Ucrânia e do coronavírus. Duas crises criadas por eles mesmos. Vocês conseguem compreender isso aqui? Se você estiver um pouco atento, você vai entender que são duas crises criadas pelo homem. Para criar o cenário onde eles estão agora, enfim, eu não vou entrar nesse mérito, que aí é um red pill talvez muito, muito grande para o momento. Mas, sim, a Europa vai enfrentar fome. Ela vai enfrentar a falta de abastecimento alimentar em decorrência das suas pautas climáticas, desestimulando fazendeiros, desestimulando a produção de alimentos de forma interna, e aí agora nós temos os desestímulo ou o aumento do preço, porque tudo que gera burocracia gera aumento de preço. Então nós temos agora o aumento do preço do alimento importado, por conta do desmatamento zero. Então hoje o mundo, né, a Europa, né, no caso, está se posicionando do seguinte: vamos inviabilizar os meios de produção e aqueles que continuam viáveis porque não depende de nós vamos aumentar a burocracia para que no resultado final seja o aumento do preço dos alimentos na gôndola para o cidadão europeu, para que a gente possa, de certa forma, controlá-lo melhor. E é exatamente isso. Todas essas pautas climáticas, pautas de carbono, pautas entre outros, são geradas para controle social. Essa é a conclusão da pauta climática. Controle social, que está sendo implementado ao seu extremo, chegando ao ponto de fazer com que o europeu passe frio e fome. Bom, não deixamos que isso nos abale, pois a vida é sacrifício, e aqui nós estamos num desterro, num vale de lágrimas, e devemos, né, agir de forma sempre prudente, sempre prezando pela verdade, e aqui o meu estímulo e meu incentivo a todos aqueles que produzem no Brasil para que não desistam, porque em certo momento nós temos que lutar pela verdade, para que ela prevaleça e que os nossos direitos sejam válidos. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal, pois somente juntos e organizados nós seremos bem mais fortes. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e uma ótima semana.